Amoroso Podcast com Roberta, a Lei de Graças. Ansiedade, autossabotagem e os ciclos que insistimos em repetir. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Amoroso Podcast. Você sente que está sempre repetindo os mesmos padrões nos relacionamentos? Convive com ansiedade, culpa, autossabotagem ou dificuldade para romper ciclos emocionais? Hoje vamos conversar sobre autoconhecimento, amor próprio, escuta ativa, tarot terapêutico e o processo de transformação emocional. A minha convidada de hoje é Roberta, brasileira, terapeuta, fundadora da Lei de Graças, que hoje mora na Austrália e realiza atendimento online para brasileiros em diversos países. Seja muito bem-vinda ao Amoroso, Roberta. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui, honrada com esse convite e feliz por estar conversando com as pessoas, né? E ter essa oportunidade de fazer a troca e de conhecer uma nova oportunidade aqui com você, porque eu acredito que nós duas temos muito para falar e para trocar. Eu acredito também. Vamos começar? Bora, estou prontinha. E a Roberta por trás da Lei de Graças? Vou perguntar essa aí, né? Você tinha que começar por aí? Essa é a primeira. Então, bora. Se é a primeira, vamos lá. Então, eu acho que antes de ser terapeuta, eu sou uma pessoa apaixonada por pessoas. Então, a minha história ela é construída através dessa curiosidade de saber quem é você, né? Quem é o outro que está ali? Quem é o meu interlocutor? Então, eu sou daquela que gosta de uma boa prosa. Eu quero sentar e quero bater um papo. Vamos lá, vamos conversar, vamos tomar um cafezinho. Quando tem as amigas, vamos tomar ali um champanhe. Vamos lá, vamos nos encontrar. Eu sou daquela que gosta de reunir, né, pessoas. E eu faço isso com propriedade porque eu gosto de bater papo. Não muito pelas histórias, porque às vezes a gente fica só ali naquele papo e aí vira fofoca. Não é isso. Mas eu gosto de ouvir o que tem por trás daquele conto, né? Desses acontecimentos. Porque tem acontecimentos e os acontecimentos vêm com sentimento. E aí eu quero saber o que é que está acontecendo ali. E não é só isso. Quando eu estou conversando, eu também estou trocando. Eu também estou ali falando dos meus sentimentos, dos meus acontecimentos, das minhas conquistas. Isso aqui que a gente está fazendo hoje vai ser material de muita conversa com muitas amigas, com muitas pessoas por aí, né? Então, e esse aqui é um papo. Olha que gostoso. Olha que oportunidade que a gente está tendo, nós duas aqui, de conversar. Então, essa conversa, para mim, é muito importante. E, para além disso, eu sou uma pessoa estudiosa. Então, se algo me chama a atenção, eu tenho que entender o porquê. Por que que acontece isso? Essa coisa aí está modificando o quê no meio ambiente, na situação, no entorno? Então, eu sou muito estudiosa, eu gosto de ler, eu gosto de entender, eu vou buscar outras opiniões diferentes, que uma pessoa diz uma coisa, outra pessoa diz outra, e eu falo, ué, por que que tá diferente, né? Uma opinião da outra, para eu criar a minha opinião. Então, isso tudo é que constrói essa pessoa, essa situação ou essa lei de graças, né? Então, eu sou muito simples, muito tranquila, eu gosto do aconchego da minha casa, do silêncio, da tranquilidade. Então, quando você pergunta, né, quem é Lei de Graças através da Roberta ou a Roberta através da Lei de Graças, é essa fusão, né, da busca, do estudo, mas também da simplicidade, da calmaria, porque essa coisa do silenciar para mim é muito importante. Né? Eu falo bastante, eu gesticulo, eu faço, mas eu também preciso ter a calma. Como nasceu a Lei de Graças? E em que momento você percebeu que queria transformar a escuta das pessoas em propósito de vida? Aí é quase um momento de choro aqui para mim. Pode chorar. Porque, assim, foi num momento de crise, né? Às vezes as pessoas falam, na crise, o que a gente faz, né? A gente só chora. Não, a gente recomeça. E, na verdade, foi assim,
Eu trabalhei no mundo corporativo por muitos anos. Eu fui muito feliz, eu fui muito reconhecida, eu fui uma pessoa de sucesso no mundo corporativo. Então, quando você tem uma empresa por trás, né, e tem um RH, um jurídico, e aí você faz parte daquele todo, tal, e aí você consegue, você está no meio daquela engrenagem, e você vai, você faz, acontece. Eu sou uma pessoa envolvida com outras pessoas, então eu tive muito sucesso. Aí chegou, depois de muitos anos, eu falei, bom, agora eu quero ser mãe. Então foi um momento de maternidade. E aí eu falei, então, parei aqui com o corporativo, serei mãe. E foi outro movimento de muita satisfação, porque olha só, eu sou mãe. E aí você vê um bichinho daquele crescendo dentro de você e aquela gestação, aquela maravilha. E aí tive os meus 2 primeiros filhos e falei, pronto, deu, vamos lá, vou empreender. Aí eu falei, bora, né? Vou empreender, porque afinal tenho dinheiro, tenho organização, eu sou uma mulher de sucesso, né? Na vida, nos negócios, vou empreender. E aí, Surgiu Lei de Graças. não, a minha empresa foi por água abaixo. Eu Mas fali. faz parte do processo. Faz Pois é, parte. mas para uma pessoa como eu, organizada, né, que adora uma Ah, planilha de Excel, que faz tudo bonitinho, que pensa no futuro, que fala, bom, agora é o momento disso, depois é o momento daquilo, né? Então, aquele meu projeto acabou, ruiu. E veio os meus questionamentos de falar, é sério que eu sou boa? É sério que eu tenho capacidade? Não. Aquilo tudo que eu tinha construído ao longo de anos, eu comecei a questionar. Eu comecei a pensar que eu era a pior pessoa do mundo, a incapaz. E eu tive depressão profunda. E foi um momento muito difícil, de anos. Foi ah. bem complexo. Depois E é, dos filhos, depois dos filhos. é. Veio da parte da depressão pós-parto ou não? Então, é isso que eu ia contar. Nesse momento em que eu fechei as empresas, porque não pensa que eu tinha uma empresa, eu tinha duas, né? Olha o tamanho da ganância do ser humano, né? Vamos lá, não sei o quê. Eu tive o meu terceiro filho. E aí, olha só, né? Bebezinho ali, a empresa fechou, meu sonho de realizar, de empreender, acabou. E foi muito difícil. E eu resolvi, em um dado momento em que a vida estava muito difícil para mim, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa para mim. Eu preciso sair desse universo de ser só mãe, porque a única coisa que estava dando certo ali era que eu era mãe, que aqueles bichinhos olhavam para mim, achavam que eu era a melhor pessoa do mundo, e eu falava, como é que ele pode achar que eu sou ótima? Como é que eu posso? E eu tinha, né, um dos meus filhos falava assim, mamãe, você é tão linda. E eu descabelada. Mas você? Mamãe, você é maravilhosa. E aí eu falava, como é que ele pode dizer isso para mim? E eu não me achava isso, né? Eu tinha minha família, meu marido, todos ali falando que era um processo e eu não entendia isso. E aí eu resolvi que eu ia fazer alguma coisa para mim e eu entrei no mundo das artes. Aí eu fui, como sempre estudiosa, eu fui estudar fotografia. E eu virei uma fotógrafa, Que legal. fotógrafa de mulheres. E isso me fez renascer, que eu falei, olha só, esse é o movimento, tal. E aí, nesse mundo, fotografando mulheres, tal, e eu me especializei em mulheres, para você despir uma mulher, porque eu fazia fotos sensuais. Você precisa conversar bastante com a pessoa, né? E aí, eu fui conversando, não sei o quê. E Interessante. o destino me levou para um nicho muito específico, que eram terapeutas. E essas terapeutas, né, eu conversando, e a minha formação, né, a primeira era de administração de empresas, e eu comecei a, por que que a sua empresa tá assim? Por que que tá assado? Não sei o quê. E eu dava muitos conselhos e tudo mais. E aí, muitas terapeutas falavam, Roberta, vamos fazer uma permuta? Porque tá difícil aqui, eu não tenho dinheiro, não sei o quê, mas eu preciso do seu trabalho. E aí eu comecei a trocar os ensaios fotográficos por cursos de terapia. Aí comecei fazendo reiki, aí veio reiki 1, reiki 2, reiki 3, né? E aí,
E aí eu virei uma reikiana. Daí, quando aquilo aconteceu, eu falei, nossa, o que é isso? O que tá acontecendo? Depois veio o tarô, veio outros cursos. E aí chegou um dado momento que eu percebi que eu já não era mais fotógrafa, eu era mais terapeuta que fotógrafa. E eu resolvi fazer a transição de novo. E aí eu virei uma terapeuta. E é nessa transição, respondendo a sua pergunta agora, depois de, né, desse histórico todo, essa transição eu consegui entender que, na verdade, esse é o meu dom, é ouvir pessoas, né? Porque eu fiz isso enquanto eu estava no mundo corporativo, porque o meu trabalho era esse, era ouvir pessoas, entender qual o problema que elas tinham e resolver ali, né? Depois, na fotografia, eu ouvia as mulheres, as dores dela e às vezes eu falava, olha, tudo bem o seu corpo ser assim, tudo bem você ter essa marca, o que você quer mostrar? Né? E eu fotografava garotas de 18 anos, mas eu fotografava senhorinhas de 96. E era um universo. E quem é você? Ali na fotografia você já usava terapia. Já, e não sabia. Eu não sabia. Eu não sabia quem eu era. Você percebe que é uma construção? Eu não sabia quem eu era. E as pessoas falavam, nossa, é tão gostoso vir aqui, é tão bom, né, você me fotografar, porque eu não tenho vergonha de me despir aqui. A gente está conversando, a gente está falando. E eu fazia sempre a pergunta para as mulheres, né, para quem que você está fazendo esse ensaio fotográfico? Ah, é para o meu marido, é para o... E aí, por que não é para você? Porque não é para você se sentir bem, se sentir amada, né? Porque a gente, quando faz a foto, a gente tem que fazer a foto pra gente. É capturar a imagem de você naquele momento. E muitas faziam, vou fazer escova, chapinha, não sei o que, uma maquiagem XYZ. Eu fazia essas fotos. Mas eu falava, agora vamos lá, vamos pro banheiro. Vai tirando a maquiagem. E aí eu ia fazendo fotos. Vai pro banho, lava o cabelo. Deixa eu fazer a foto de você natural, de você como você é. E aí, quando a gente ia escolher as fotos para fazer o book, elas falavam, mas por que essas fotos aqui estão mais bonitas quando eu tô sem maquiagem? Porque você é você, né? E a terapia é muito isso. Quando a gente é mais bonita. Com todos os nossos amores, jeitos, defeitos, nós somos nós. Então, é esse o meu processo. Qual foi um dos maiores desafios emocionais da sua vida e o que ele ensinou para a Roberta de hoje? Eu acho que o maior desafio não só aconteceu no passado, eu acho que ele volta. E a gente vai falar de ciclo em algum momento. Sim. Mas, assim, é a história de a gente não controlar tudo, né? Essa história de eu perder as empresas, de perder muito dinheiro, eu que sou muito controlada, que quero saber aonde estão as coisas, de ter tudo planilhadinho, bonitinho, mas eu não tenho controle de tudo. As coisas acontecem, a vida acontece, e acontece não do jeito que eu planejei. Então, esse é o meu grande desafio. Então, assim, não é um desafio que aconteceu lá, um evento isolado. Acontece o tempo todo, e para eu encarar isso, é uma das minhas dores. E aí, já abrindo aqui, aí você fala, puxa, aconteceu de novo, eu não tenho controle disso, como é que eu vou resolver? E como é que eu vou resolver? A gente resolve vivendo. A gente resolve encarando, porque aí entra a história do medo, né? E o medo do novo é complexo. Roberta, você fala muito sobre ciclos emocionais. O que são esses ciclos e como percebemos que estamos vivendo sempre a mesma história, apenas com personagens diferentes? Então vamos falar, existem alguns ciclos, tá? Diferente um do outro. Eu vou falar do que dói. Vou falar primeiro do que dói. Então, assim, o ciclo ele tem fases. Tem a fase o que starta o ciclo, né? O que vai te dar o input para o ciclo. E aí você vai para a segunda fase, que é o que você sente,
Então, você viu alguma coisa, você voltou a sentir alguma coisa, então tem lá o start. Aí tem o que você sente. E aí, geralmente, vai para um pensamento negativo. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou péssima, eu não dou conta. Vem um pensamento negativo, seja ele qual for. E aí, se vem o pensamento negativo, vem a quarta etapa, que é você se defender. A estratégia de defesa. Qual é a minha estratégia de defesa? Depende do ciclo que você tá. E aí, o quinto passo é a ação que você faz, que você produz. Ou é a fuga, ou se recolher, e aí depende, né? É a ação que acontece. Então, o ciclo, ele tem essas fases. Aí, o que é esse ciclo emocional que vamos olhar esse negativo, né? Eu aprendi lá no passado que eu preciso me defender de alguma forma. Então, alguém lá, quando eu era criancinha, fala assim, olha, você precisa ser amável, viu, Rose? Você precisa dizer sim. O seu amiguinho, seu irmãozinho, tá querendo brincar com o seu brinquedo. Então, divide com ele. Fala assim. Você é uma pessoa querida. Então, diga sim. Então, você aprendeu a dizer sim. E aí, na sua vida adulta, você precisa falar não. Eu não consigo. E aí, você não consegue. É difícil falar não. Você tá num ciclo emocional. Do quê? De que você precisa ser querida, você precisa ser amada. E por isso, você precisa dizer sim. O tempo todo você precisa dizer sim. Só que a vida não é construída de sim. A vida é construída de você ter consciência do que está acontecendo e você ter discernimento se é um sim, um não ou um talvez. Porque o talvez também existe. Só que como que a gente faz isso se a gente aprendeu que a gente tem que dizer sim? Isso eu tô te dando um exemplo, mas tem vários outros exemplos, vários outros ciclos. Tem o ciclo, por exemplo, de que, olha, você precisa casar e ficar casada pro resto da vida. Oi? E se você não ama mais? E se aquilo já não fizer mais sentido pra você? E se não for nem o caso de não fazer mais sentido pra você, não faz mais sentido pro outro? O outro não te quer mais. Você vai colocar ele numa corrente e falar, fica comigo pro resto da vida, porque eu aprendi que eu tenho que ser casada pro resto da vida. Não. Então, esses são os ciclos. E aí, assim, como desfazer isso, Rose? Você precisa reaprender. E aí não é fácil. Com terapia. Você precisa da terapia. E você, às vezes, não vou falar só de terapia, não vou só puxar a sardinha pro meu lado, mas eu vou falar no modo geral. Você precisa se autoconhecer. Você precisa entender como é que você funciona. E você precisa falar, tá, aqui tá a minha dor. E eu preciso reaprender o caminho neural. Então, o que antes eu fazia desta forma, agora eu vou fazer desta forma. E aí é treino. Por isso que de vez em quando eu falo, hoje eu sou sua treinadora. Eu falo isso para as pessoas que eu falo, hoje eu sou sua treinadora. Sou sua treinadora. Roberta, mas isso é muito difícil para mim. Eu não tô dizendo que é fácil. Tô falando que é difícil. Só que você vai fazer isso todos os dias essa semana. Aí eu dou exercício. Final de terapia, todos os dias tem um exercício para você fazer. Aí as pessoas falam, ai, pelo amor de Deus, esse exercício não. É sério que eu vou ter que falar com essa pessoa? Você vai voltar lá e vai falar com fulano de tal. Isso. Porque a história do perdão não é você ficar ali e falar com a pessoa e voltar a ter relação e não sei o que, tá. É você perdoar a situação, né? Então, você vê que é tudo uma construção do ser. Então, para você quebrar o ciclo, o que você precisa? Você precisa entender o que está acontecendo com você e fazer de uma forma diferente. Para fazer diferente, é difícil? É, mas é possível. E ainda nessa mesma pergunta, apenas com personagens diferentes. Existem pessoas que têm um tipo de relacionamento, termina,
e consegue uma outra pessoa no mesmo... Parece que tá no mesmo situação. Mas por que isso, Rose? Porque é uma situação confortável. E aí o seu subconsciente busca o igual. Aí você fala, mas eu nunca mais quero um cafajeste. Aí desculpa dar esses... Gente, desculpa. Mas eu tenho que dar esse exemplo. Né? Eu sei que o cara é cafajeste, eu sei que... Mas por que eu tô ali naquele? Porque é no inconsciente, não pensa que é consciente isso. Por isso que a gente tem que... Quando a gente vai para uma terapia, não tem o julgamento. Não dá pra gente ficar falando pro outro lá, mas você não viu que ele é igualzinho o outro? Até fisicamente ele é igual, para! Não é assim que funciona. É que o subconsciente, ele busca o caminho confortável, né? O que é viável para mim. Por isso que a história do treino, a gente... tá confortável? É exatamente aí que eu não vou. Eu vou fazer diferente. E para fazer diferente, a gente precisa ter consciência. E para ter consciência, a gente precisa se perguntar. E para perguntar, a gente entra na dor. A pergunta dói. Porque a gente tem que perguntar pra gente mesmo. A gente tem que falar, tá confortável? Tá. Então, por que tá confortável? Porque eu vou seguir o mesmo cafajeste. Então, eu não quero mais o cafajeste. Difícil, mas é possível. Entendi. Muito bem. Próxima. Por que tantas pessoas permanecem em relacionamentos que causaram sofrimento, mesmo sabendo que aquilo já não faz bem? É a história de que, assim, o que eu construí nesse relacionamento? Então, de novo, sem julgamento, né? Eu tô num relacionamento, o que esse relacionamento traz pra mim socialmente? Vou dar um exemplo clássico. Eu sou uma mulher casada. Se eu saio desse relacionamento, eu vou ser uma mulher divorciada. Muita gente não gosta dessa palavra, divórcio. É pesado. Divorciada, separada. Aí vem assim, ó, largada. Impossível de ter um novo amor. Vem um monte de coisa atrás dessa... Então, assim, como assim? Quer dizer que você... se você larga daquela situação, a gente tá falando de mulher, mas tô falando de homens também. Muitas pessoas sofrem com a questão de que eu me mantenho naquele trabalho porque eu tenho receio de mudar para um outro trabalho, porque, mas aqui eu tenho benefício X, Y, Z. Mas aqui o meu chefe, ele me maltrata, mas ele paga certinho no dia, não sei o quê. É obrigação dele pagar no dia. Oi, isso aí não é benefício, não. É obrigação dele, paga-se no dia. Né? Então, o que você... Na verdade, a sua mente fica falando assim, olha o que você conquistou. Você tem lá toda terça-feira o seu paymento. Oi, não. Então, às vezes a situação que você conquistou, e não é bem o relacionamento. É o que tem de ganhos por trás desse relacionamento. E aí vem alguém de fora, sem julgar, e começa a te questionar. O que é o ganho mesmo que você está falando que você tem aí? É amor que você está sentindo? Ou é só conforto porque você tem um teto? Muitas pessoas às vezes ficam num relacionamento só porque tem onde morar. E tem receio de falar, mas se eu saio daqui desse relacionamento, eu vou morar onde? Então essas perguntas vêm e aí você fala, tá, você não sabe onde morar, então vamos buscar alternativa? E o meu papel é fazer essas buscas de alternativa. E se eu faço esse tubinho de ensaio com as pessoas? Quais são os sinais mais comuns de autossabotagem emocional? A autossabotagem, ela vem mascarada de várias palavrinhas. Por exemplo, perfeccionismo. Eu ainda não tô pronta. Eu tenho uma amiga que é assim. Eu ainda não tô pronta. Eu tenho que conquistar o diploma X, Y, Z. Eu tenho que estar 3 quilos mais magra, mais gorda, mais não sei o que. Olha, enquanto o meu cabelo não tiver
8 centímetros maior, não dá. Perfeccionismo. Isso não é para você. Então isso é autossabotagem. É você não ocupar um espaço que é seu porque você está se privando de alguma forma. E tem o inverso. A pessoa fala assim, ai, mas vai que vai dar certo. A pessoa, se der certo, ai meu Deus, se der certo, eu vou ter que trabalhar a semana inteira. Aí você fala, ué, mas a gente não trabalha a semana inteira? Não, Roberta, mas olha só, veja bem. Hoje eu trabalho das 10 da manhã às 2 da tarde. E eu só trabalho de segunda, quarta e sexta. Sim, eu vou ganhar mais dinheiro, mas olha só, eu vou ter que trabalhar de segunda a sexta. Vai que dá certo esse trem. Aí você olha e fala, você tá se sabotando, né? Você não tá querendo mudar de casa? Ah, eu tô, mas vai que dá certo. Você entende que a autossabotagem é isso. É você não querer ocupar o lugar que é seu de direito. E é seu de direito, você pode, você tem capacidade. Você consegue chegar lá. E o universo te dá sinais. E às vezes joga no teu colo as coisas. Mas aí você fala, não. Agora, talvez, veja bem. E tem essas histórias. Legal que você consegue ajudar as pessoas a enxergar isso. Sim. Existe uma dúvida muito comum. Como diferenciar ansiedade, medo e intuição? Boa! A ansiedade é você olhar nas coisas lá que vai acontecer ainda. Aí você fica pensando e programando e falando, tá, mas vai acontecer tal coisa, e aí tal coisa vai acontecer dessa forma, e aí vem as negativas. Você faz previsões negativas do futuro. Então você cria a ansiedade. O medo é medo de algo concreto. É uma coisa real. Eu tenho medo de ser assaltada, roubarem meu carro. Eu tenho medo de perder o meu relacionamento. Então, é algo real, concreto. O medo é isso, né? E a intuição é um flash que vem te dando uma direção e é passageiro, rápido. Por isso que tem gente que fala, eu não tenho intuição. Por quê? Porque a pessoa não tem calma o suficiente para ouvir esse pensamento rápido que vem e vai rapidamente. Porque você tem uma situação ali acontecendo e aí a intuição vem silenciosa e te dá a resposta, de mão beijada. Tá aqui. Só que você prestou atenção? Não. Então, foi. Algumas pessoas conseguem captar essa informação rápida ali, se estiver equilibrada tal, e conseguir discernir isso. Então, ansiedade é futuro, medo é concreto, é real, e a intuição são esses flashes. Então, eu costumo dizer que, assim, a ansiedade te acelera, te palpita, porque você fica ali fazendo conjecturas. E a intuição te acalma, porque ela já te dá a resposta ali rapidamente, aí você fala, tive uma ideia. Geralmente é isso, né? Você teve a intuição e aí vem a informação, eu tive uma ideia. Você fala muito sobre escuta ativa. O que realmente acontece dentro de uma sessão? É um espaço seguro que a pessoa tem para contar dos seus sentimentos, das suas dores e dos seus projetos, né? Eu olho as pessoas como um ser integral. Então, quando a pessoa chega ali para fazer uma terapia de escuta ativa, eu vou colocar à disposição dela todas as minhas técnicas. Então, é a história de escutar verdadeiramente a pessoa, mas essa escuta, não estou escutando só palavras. Às vezes eu escuto o silêncio. Às vezes eu escuto o seu corpo. As reações. Porque tem pessoas que precisam de um tempo, sabe? De
eu faço uma pergunta, a pessoa fala, pera, eu preciso processar isso. Eu preciso processar. E tem pessoas que falam assim, isso que você tá me falando me lembrou aquela música da semana. Eu falo, música? E isso é recorrente, sabe assim, as pessoas falam de música, eu falo, e eu não sou muito ligada em música. Eu falo, mas que música? Ah, música tal. Eu falo, olha, eu preciso ouvir. Você manda pra mim a música, ou me fala a música aí pra eu ouvir. E aí, ouvindo a música que a pessoa lembrou, eu vou fazendo a leitura do que é que ela tá sentindo. Às vezes, a pessoa fala, olha, eu vou desenhar pra você. E a pessoa faz um desenho. E aí você olha, e eu não sou lá tão voltada para artes, mas aí você olha aquele desenho e aquela expressão diz muita coisa. Então, quando eu falo da escuta ativa, é escutar o que a pessoa tem para oferecer, para falar, e às vezes não é a fala falada, mas é a fala do corpo, da mente, né, da alma. Então, todas as técnicas estão à disposição, seja o reiki, seja o tarô, seja um alinhamento energético, porque a pessoa precisa se sentir bem no seu corpo, na sua alma, na sua mente, no seu espírito. Então, na escutativa, eu falo de carreira, você vê que eu falo muito do trabalho das pessoas, não sei o quê, porque eu preciso falar da carreira da pessoa, a pessoa tem que ficar bem no trabalho. Eu falo da família, né? Eu preciso entender como que essa pessoa é no convívio familiar. Eu falo dos amigos, né? A pessoa não tem amigo nenhum. Isso diz respeito. Muita pessoa que não tem amigos, por que você não tem amigos? Né? O que te trava com isso? Né? E aí, faz exercício ou não faz exercício? Por que você não faz exercício? Você precisa ter uma válvula de escape, né? Como é que é isso? E eu olho o dia a dia, você dorme bem, não dorme bem, o que você come, como você come. Então, na terapia, a gente fala de tudo isso. Daí fala, puxa, mas eu tô gastando 10 minutos aqui pra eu falar pra Roberta que eu não almoço? Por que você não almoça? O que acontece no seu tempo de almoço? Ah, meu tempo de almoço, eu invisto no celular. Meu tempo de almoço, eu continuo trabalhando. Isso tudo diz respeito da pessoa. Ela fala sobre você. Então, essa forma a gente conversa bastante e é um movimento de que... Por isso que todas as técnicas estão ali à disposição, porque às vezes a pessoa não consegue relaxar, então ela precisa ter um momento ali para ela de relaxamento, né? Então, a escutativa é isso, é escutar o todo, com muita paciência, porque a escutativa não tem pressa. Eu tô ali pra pessoa, eu sempre falo, eu tô aqui por você. E a gente faz uma troca. Eu venho com a técnica, mas você vem com o seu mundo, né? Com o seu universo. O outro é o universo. Quando começa um cliente novo, eu tenho aquela coisa, aquele friozinho na barriga, porque é uma pessoa nova que tá chegando, sabe? É um universo novo e é uma pessoa totalmente diferente. Então, eu não tenho uma caixinha de ferramenta que eu venho com um manualzinho e falo, a sessão 1 vai ser tal coisa, a sessão 2... Não, cada um é diferente. Interessante. E é muito diferente, né? Se eu atendo 100 pessoas no mês, 200 pessoas no mês, é tudo totalmente diferente. E eu tenho que me adaptar, eu tenho que ir fazer acontecer. Tem repetição? Não, porque é o universo daquela pessoa ali. Sim. Muitas pessoas imaginam que terapia é apenas conversar, o que torna a sua forma de atendimento diferente. É isso, de olhar cada pessoa como um ser único. Eu não consigo atender a pessoa de cima de um palco falando, você aí vai fazer agora tal coisa assim. Não, eu sento e falo, vamos junto? A 4 mãos, tudo bem? E a minha primeira sessão, uma das coisas que eu sempre digo, nós vamos fazer junto?
Não, Roberto, eu quero que você faça. Aí eu falo, então, desculpa, não vou te atender. E eu realmente declino das pessoas que não querem fazer junto. Porque o envolvimento precisa ser das duas partes. Eu preciso me envolver profundamente naquele processo para a gente fazer um projeto juntos. E a outra pessoa tem que estar ali pronta para falar e para treinar. Porque lembra, para construir um novo movimento, ela precisa ali todos os dias ir para o novo. E eu preciso te dizer, existem pessoas que eu atendo que elas são os furacões, elas falam, eu vou mudar. Esse é o meu momento. E aí eu falo, então vamos junto. E chega na semana seguinte, a pessoa está transformada. E eu olho e falo, como é que você conseguiu? Eu não conseguiria. Então eu olho para aquela pessoa e eu tiro o chapéu, eu falo, você é maravilhosa. E eu fico encantada com aquilo. Porque a pessoa realmente está com esse intuito, sabe? Está imbuída em realmente fazer uma construção do novo dela. E aí, para mim, é uma grande emoção. Eu acho que eu me encontrei na minha profissão, porque agora eu faço essa construção. Eu sou aquariana, né? Eu adoro um novo. Então, assim, todo dia eu tenho um novo com um novo cliente, ou com aquela pessoa que tá ali, que tá fazendo essa construção, sabe? E vai, e faz, e acontece, e vem com as novidades, às vezes vem com uma dor diferente, fala, Roberta, eu tô aqui, ó, tá doendo. Eu falo, beleza, tá doendo. Então, vamos colocar luz nisso aí, vamos entender o que tá acontecendo. Agora eu entendo. Você realmente é apaixonada por pessoas. Sim. Consigo ver a paixão pelas pessoas aí. É isso. Hoje existe muito conteúdo sobre autoestima, desenvolvimento pessoal, porque mesmo sabendo exatamente o que precisa fazer, muitas pessoas continuam repetindo os mesmos padrões. É assim, ó. É a história de você ter uma biblioteca cheia de livros. Você tem ali os livros, né, os best-sellers. Então tá ali o livro, você comprou o livro, gastou dinheiro, você tem a informação. Se você não pegar o livro e ler, essa informação não chega até você. Primeiro. Segundo, você gastou dinheiro, você leu o livro, você tem a informação. Tá. Você entendeu o livro que você leu? Não, eu não entendi. Então, não adiantou nada. Nada. Você precisa... Então, assim, tem à disposição a informação? Tem. Tem bastante informação, mas será que você conseguiu acessar essa informação? Você conseguiu colocar em prática? Então, saber é uma coisa. Colocar em prática esta sabedoria, essa sapiência, é uma outra coisa totalmente diferente. Então, assim, existe muitas pessoas que estudam, mas poucos são sábios. Os sábios são aqueles que colocam em prática. Então, não adianta eu assistir documentários, ler livros, se eu não coloco em prática. Então, é a história do treinamento. Será que eu entendi? Eu posso também ler e fazer um entendimento inverso daquilo que está escrito. Porque às vezes a gente faz um entendimento errado. A gente lê um negócio e fala, tá, mas eu entendi tal coisa. Aí vem uma outra pessoa e fala, não é isso que está escrito não, minha querida. Eu tô falando isso porque eu faço, sabe? Às vezes eu leio um negócio e aí eu vou pro grupo de terapeutas que a gente faz discussão de casos e não sei o que, e eu falo, entendi tal coisa. Não. Aí a gente começa a discussão. Isso aqui tá escrito isso, então vamos depurar a informação? Vamos ver o que realmente isso quer dizer? Tá, o que outros autores falam a respeito? Então eu vou ficar e vou cunhar minha informação só em um pensamento, em um pensador? Será que não vale a pena
eu olhar outras informações? Será que não vale a pena eu ir para um estudo de caso para eu ver realmente o que está acontecendo? Será que não vale a pena eu olhar para o meu entorno, para as pessoas que eu conheço, para minha família, para os meus amigos? Olha, isso aqui cabe nesse caso específico. Olha, então não é bem assim que acontece, não. Então, saber não é colocar em prática. Muito bem. Como o tarô pode ser uma ferramenta de autoconhecimento e não apenas de previsão? Essa é boa. Essa é muito boa. É assim, ó. O tarô, ele não vem aqui para falar para a pessoa faz isso, faz aquilo outro. O tarô, ele é um deck com as lâminazinhas e ele não tem boca. Ele tem interpretação. Quem tem boca aqui é a taróloga, sou eu. E eu vou falar, ó, essa carta representa tal coisa e nessa questão que você tá falando é isso aqui. Só que o tarô, ele vem e te dá a informação daquele momento. Então, a previsão é cunhado ou não, naquele momento, naquela energia, é isso aqui. Então, se você continuar da mesma forma, a teoria é que vai acontecer tal coisa. Teoria. Mas vai acontecer? Você escolheu isso? Só vai acontecer se você escolher. Porque tarô, ele te dá a luz para aquela situação. Ele mostra o caminho, sabe? Ele põe luz no caminho. Mas quem escolhe é você. Quem faz a ação é você. Por isso que eu sou muito tranquila, que às vezes as pessoas falam assim, você errou. Eu falo, não errei. Te garanto que eu não errei. Não, você errou, porque você falou que ia acontecer tal coisa assim, assim, assado. Eu falo, tá. Mas aquele dia que você fez a pergunta baseado no quê? Em tal coisa assim, assim. Você mudou de opinião? Claro que eu mudei. Olha o que você falou que ia acontecer. Ué. Então, não fui eu que errei, foi você que mudou de opinião. Interessante. Então, eu sou muito tranquila, sabe? Assim, às vezes as pessoas vêm e falam, e eu sou muito assertiva no que eu falo. Eu recebi uma mensagem de uma moça que eu atendi ela há 10 anos atrás. 10 anos. E a pessoa falou comigo, eu não lembro dela. Poxa, eu não sabia quem era aquela pessoa. E ela falou, Roberta, tá tudo bem com você? Eu falei, tá tudo bem. Ela falou, você lembra de mim? Eu falei, não. Você me atendeu assim, 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 assado? Eu falei, que bom, fico feliz. Ela falou, lembra que você me falou que eu ia engravidar e ia ter gêmeos? Eu falei, nossa, eu acho que isso não foi possível. Mas eu falei que você ia ter gêmeos. Eu achei até interessante, porque eu falar que ela ia ter gêmeos, sabe? Nem sei de onde eu tirei essa informação, mas eu falei isso pra moça, tudo bem. Aí eu falei, tá, que bom. Mas por que você tá falando comigo? Não entendi, o que você precisa? Me conta o que você precisa, né? Aí ela falou, então, é que passou alguns anos. Eu falei, sim, 10 anos. 10 anos. Ela falou, é que eu te praguejei demais quando você falou isso. Eu não acreditei em você. Mas é que próxima semana meus filhos vão fazer 5 anos. Ela teve gêmeos. Eu falei, seus filhos? Que filhos? Ela falou, então, eu tive gêmeos. Aí eu falei, mas 5 anos? Ela falou, então, faz 10 anos que você me atendeu. Eu engravidei depois de 5, mas nesses 5 anos eu falei um monte que você errou, que não sei o quê. Aí eu falei, mas em algum momento eu te disse que as cartas não falam de tempo? Ela falou, sim. Eu falei, então, as cartas não falam de tempo. Ela até fala, vai, tá? Mas tempo específico, assim, falar, olha, no dia 7 de agosto de 2026 vai acontecer. Não fala isso, não dá essa informação precisa. Dá um chutezinho, mas é um chutezinho. E aí ela falou, mas eu tô querendo falar com você agora porque eu queria me desculpar. E ela falou, e faz 5 anos que eu tô querendo falar, mas assim, vai ser aniversário dos meus filhos e eu queria te contar isso. Então, assim, acontece? Acontece. E tá tudo bem.
Que legal que ela te pediu desculpa. Eu acho que foi um reconhecimento pra ela mesmo, né? Sim, porque pra mim não fez diferença, sabe? Acho que pra ela não precisava colocar isso pra fora. Com certeza. E por isso que eu sou muito tranquila, que as pessoas às vezes falam, e eu falo, ó, vamos esperar o tempo. E eu fico na minha, eu falo, tá, mas com calma. Muito legal. As cartas mostram um futuro definitivo ou ajudam a compreender melhor o momento presente? A gente tá falando de tempo aqui, né? Mas assim, nada é definitivo, né? Nada é definitivo. Por isso que assim, mas é muito boa essa pergunta para o seguinte. Às vezes você faz uma pergunta e aí você não gosta da resposta, né? Você faz a pergunta, então, eu vou mudar de casa? Aí a resposta é, vai. Nossa, mas eu não quero mudar de casa. Ou o contrário, eu vou mudar de casa? Vai. Tá, mas eu vou mudar para lugar X, Y. Não vai. Não vai para esse lugar. Aí você fala, tá, não gostei da resposta. E agora, o que eu faço? Boa, você não gostou da resposta? Vamos fazer uma outra pergunta para te ajudar a encontrar um outro caminho. Porque, lembra, as cartas não fazem a ação. Ela te encontra um caminho. Ela dá luz a caminhos. Então, vamos fazer uma pergunta mais precisa aqui, de uma outra forma? Tá, então já que eu não vou para essa casa, para esse lugar, e se eu for para o lugar X, que é a minha segunda opção? Vamos ver a segunda opção. Essa segunda opção aqui não é boa para você, não é auspiciosa. E eu costumo falar, isso aqui não vai bem para você. Você pode até ir para essa casa, mas não vai dar certo para você. Tem uma terceira opção? Tem. Eu ir morar na casa da sogra. É sério que você vai morar na casa da sogra? Eu sempre pergunto. É sério que você quer morar na casa da sogra? Lá não vou pagar aluguel. Não, peraí, minha querida. Mas e aí? Como é que vai ser? Sabe? Aí você faz algumas perguntas. Vamos, e tem então um plano D? Aí fala, nossa, Roberto, mas nós vamos do D? Do A não é plano B, você tá indo pro D. Qual o problema? Se a gente tá ali numa sessão, não existe problema a gente ir para outras opções. Vamos achar uma opção melhor para você. Às vezes é a troca de emprego. Vai estar, eu tenho 2 propostas de emprego. Uma que é mais perto da minha casa e outra que eu ganho mais dinheiro. E aí? Isso é luz no caminho. Vamos ver o que vai ser melhor para você. Aí eu falo, tá, vamos olhar nessa aqui que você vai ganhar menos dinheiro, mas daqui 5 anos, como é que você vai estar? Nessa que você vai ganhar menos dinheiro. Roberta, mas será? Ué, eu tô aqui para te ajudar a planejar. Lembra que eu sou planejadora? Sim. Eu gosto de planilha? Sim. Eu tenho que pensar a longo prazo. E eu tenho que ajudar o meu cliente a pensar a longo prazo. De repente eu tô indo para uma que não vou ganhar tanto dinheiro agora, mas a longo prazo vai me trazer um recurso melhor. Sim. Então esse é o meu papel. E é o papel das cartas. Por isso que é terapêutico. Não é uma coisa de ficar falando sim ou não. É isso, é aquilo. Não. Calma. Vamos fazer perguntas inteligentes. Muito bom. Uma pergunta clássica. Muita gente procura o tarô perguntando, ele vai voltar? Mas você costuma dizer que talvez exista uma pergunta ainda mais importante. Qual seria? Primeiro, lembrando que é assim, essa pergunta, ele vai voltar? Ela é necessária, né? Eu escuto muito, escuto. Porque nós, seres humanos, a gente sofre por amor, né? E eu tenho que ter um cuidado, porque eu tô aqui, o deck tá aqui, mas do outro lado tem um coração em sofrimento, que quer que o outro volte. E tá tudo bem perguntar, né? Que vai voltar ou não vai voltar. Eu até respondo essa pergunta, mas eu pergunto, aí eu ajudo a pessoa a perguntar, tá, mas você quer que essa pessoa volte pra quê? Né? É por amor? É por necessidade de não ficar sozinho? É o quê?
O que tem por trás dessa volta? E se voltar vai ser mais do mesmo? E se essa pessoa já estiver num novo relacionamento? Aí você vai ser a outra pessoa? Você aceita o outro pela metade? Ou às vezes nem pela metade, uns 10%, porque daí ele vai ali só de vez em quando, só para ter uma situaçãozinha ali, um datezinho, e ainda por debaixo dos panos? Então, essas perguntas que eu ajudo a fazer. Então, não é importante por quê? Por que se foi, né? Mas é para quê? Esse para quê é muito importante. Muito bom. Você já precisou dar uma resposta difícil através das cartas? Como faz isso de forma ética e acolhedora? Eu acho que ninguém vem para uma sessão de tarô se não tem dúvida. Então, assim, as respostas sempre são duras, né? Sempre são difíceis e eu preciso ter muita cautela, porque às vezes para mim é um trivial, será que vai voltar? Às vezes é uma resposta, será que eu mudo de emprego ou não? Mas a dor que tá ali é muito profunda. Então, a ética de novo, sem julgamento, né? Sem julgamento. É muito importante, né? De ir com calma, de entender por que você está fazendo essa pergunta. Aonde que você quer chegar? Porque às vezes eu não consigo entender a pergunta. Eu falo, me explica um pouco melhor a situação. Vamos ver se eu consigo fazer uma pergunta melhor. Porque às vezes as pessoas fazem a pergunta e ela faz 2 perguntas na mesma pergunta. E nas cartas não existe isso. Você tem que fazer uma única pergunta para você ter uma resposta boa, né? Então eu preciso fazer um entendimento. Por que você está fazendo essa pergunta? Ah, é por conta disso. Ah, então tá bom. Então vamos fazer essa pergunta aqui e depois a gente faz a outra pergunta ali, né? Mas sempre com esse acolhimento, com essa cautela, para não misturar o lé com o cré. Como evitar criar dependência das cartas para tomar decisões? Uma pessoa que está toda hora tirando cartas e só toma decisões com as cartas. Isso existe e não é pouco, né? Então, os meus clientes, eu tenho cliente recorrente, isso é fato. E aí, sempre quando a pessoa marca a sessão, e se é muito próximo uma sessão da outra, eu pergunto, aconteceu alguma coisa diferente ou é sobre a mesma questão? Ah, Roberta, é a mesma questão. Então, aconteceu alguma coisa que você ficou em dúvida, tal? Porque o que acontece? Eu, quando faço uma sessão com uma pessoa, eu dou 7 dias para que ela pense a respeito e me pergunte algumas coisas sobre aquilo que a gente falou ali na sessão. Então, eu já fico de prontidão. Então, já não dou muito espaço para que a pessoa tenha que ficar marcando. Não, eu fico ali de prontidão. E eu falo, eu tô aqui à sua disposição. Tudo que a gente conversou na sessão, você pode me perguntar que você não entendeu, você não fez. Porque a pessoa vai para casa, é 1 hora de pergunta, gente. Precisa pergunta demais. Processar as respostas. E eu sou meio que uma metralhadora de jogos. Eu faço jogo, pergunto. Ajuda a pessoa a fazer as perguntas. Então, acelera a história. A gente faz muitos jogos. Então, eu fico 7 dias à disposição da pessoa. Então, eu falo, se alguma coisa fica na sua cabeça, se você sonhar, não sei o quê, manda mensagem para mim. E eu vou te responder. Não coisa nova, mas sobre aquilo que a gente conversou ali na sessão. Então, eu já travo aí essa história. Então, se a pessoa marcou num tempo curto, eu já pergunto, o que aconteceu? E aí vem ao meu lado terapêutico de dizer, olha, será que não vale a pena você fazer o seu tubinho de ensaio, os seus testes, sem uma sessão? Será que vale mesmo uma sessão para você responder sobre isso? Lembra que a gente já conversou? A resposta já está dentro de você, lembra? Porque muitas vezes, principalmente quando a gente começa a ter intimidade, a pessoa fala, mas eu estava pensando nisso. Sim, a resposta já está dentro de você. Então, isso já começa a tirar um pouco essa coisa da dependência. Sim. Mesmo morando na Austrália, você atende brasileiros espalhados pelo mundo inteiro. Sim. Como funciona esse atendimento online e
quais são os desafios emocionais que você percebe em quem vive longe do Brasil? Bom, o atendimento é tranquilo, né? Porque a gente faz sessão ali né? Seja Zoom, seja Meeting, enfim. De vez em quando eu tenho que acordar às 3 da manhã, por conta de fuso horário. Porque é um que tá na Espanha, um que tá na França, não sei o quê, Londres e tal. E muitos no Brasil, então eu tenho que adaptar os meus horários, mas é bem tranquilo isso. A sessão é virtual, e aí se a pessoa quer ver a carta, eu tenho uma segunda câmera que ela pode ver a carta e ver as jogadas, então é bem tranquilo, mas muitas pessoas não querem ver isso, as pessoas querem saber o que eu tenho para dizer, né? Então, isso transcorre tranquilamente. E a questão emocional é assim... Porque a gente deixou a nossa terra, né? Quando a gente vai embora do Brasil. E aqui a pergunta: quais são os desafios emocionais que você percebe em quem vive longe do Brasil? Então, existe a questão da saudade, mas a saudade não é só da família. Nós brasileiros, nós temos uma coisa que é muito diferente dos outros povos. Esse acolhimento que nós temos nos dá saudade, né? A gente quer ser acolhido. E a gente, quando tá numa outra pátria, a gente compara às vezes. A gente fala, poxa, mas eu entrei num lugar e eu queria um cafezinho, mas eu fui servido assim, café. Aí você ouve falar, mas o café é servido assim. Mas não é a questão do café servido assim. Quer um café e falando, ô meu amigo, como é que você tá? Quer um pão de queijo? Quer um pão de queijo? Ô meu irmão. É o algo mais que a gente tem, né? Nós brasileiros, a gente tem esse afago, esse afeto, isso faz falta. Quando as pessoas que estão longe procuram uma terapeuta brasileira, é porque é isso. E aí, assim, a terapeuta brasileira que também está morando fora, então também sente isso, essa falta, essa ausência. Então, esses desafios emocionais da adaptação do idioma, da cultura, do acolhimento, isso entra muito nas sessões. Que é o emocional, muda muito o emocional. Muda. Por quê? Porque a gente tem essa falta, essa necessidade. Por isso que quando você entra no supermercado e escuta um sotaquezinho que você fala, esse sotaque eu conheço. Aí você vai com o carrinho atrás, porque você fala, eu vou escutar um português aqui. Gente, eu tenho certeza que eu vou escutar uma palavrinha em português. E aí você escuta, você fala, oi, tudo bem? Só que, como assim você aborda uma outra pessoa no supermercado que você nem conhece, né? Outro dia eu tava em outra cidade e o meu filho tem mania de sair com a camisa do time brasileiro. Para as pessoas reconhecerem. Claro, né? E aí veio uma pessoa e gritou do outro lado da rua, oh, vai, Corinthians! E aí eu já olhei pra ele e falei, filho? E ele falou, mamãe, o cara era palmeirense. Então mesmo os times adversários se acolhem, porque, poxa, um corintiano aqui, eu sou palmeirense, meu irmão, mas... Legal. Mas é legal saber. A gente precisa disso. E aí, é meio que vem pra rede de apoio, né? Então, a gente começa a construir isso, que acontece muito importante. Só com o Brasil ou com qualquer outra nacionalidade? Assim, todas as nacionalidades vão sentir essa falta. O que eu tô dizendo é que nós, brasileiros, a gente sente a saudade do acolhimento. A gente sente saudade
desse calor que nós brasileiros temos, dessa ginga, dessa coisa de que vem aqui, vamos ali, vamos fazer. Você falou do pão de queijo, né? Mas não é só isso, né? Cada um tem. Outro dia eu fui num lugar, tinha uma pessoa tomando lá na cuia do chimarrão, e aí um virou e falou assim: ah, que saudade de tomar um chimarrão. Eu falei: mas você vai tomar na cuia da pessoa? Você tá louco? Tá maluco? E aí ele falou: por que não? Cuia pra dividir. Né? E cada um na sua cultura, da sua forma, né? Porque o Brasil é muito grande, a gente tem as nossas regionalidades, mas a gente é sempre do acolhimento, cada um da sua forma, um com um cafezinho, o outro com seu chimarrão, né? A história de ir pra praia, né? Você vai pra praia e fala: poxa, que saudade de ter um churrasquinho na praia, né? Só uma pessoa vendendo refrigerante. Né? Aquela gritaria, aquela coisa. Eu sinto saudade de uma feira que, né? De ter aquelas verduras frescas, aquele tique-tique, aquela conversa, não sei o quê. Não é isso. Tudo bem. Maria! Vamos levar laranja hoje? Moça bonita. Tem aquelas conversaiadas todas. Sim. Muito legal. Você costumava dizer uma frase que eu acho linda. Há quanto tempo ninguém pergunta como você realmente está? Sim. Por que ser verdadeiramente ouvido pode transformar uma vida? Porque quando a gente está no automático, a gente pergunta: oi, como que você tá? Tô bem. E tem a resposta, né? Tá tudo bem. Tá tudo bem. E a gente diz tá tudo bem porque a gente não vai falar da nossa intimidade pra ninguém. E a gente não deve falar a nossa intimidade pra ninguém, assim, né? Só que quando a gente tá num espaço seguro e que a gente pode falar: eu não tô bem. O meu filho falou um negócio pra mim que eu não consegui processar. Só que como é que você fala isso do teu filho tão amado? Nossa, o meu chefe, ele olhou o meu trabalho e fez uma represália que não precisava tudo isso. E será que isso vai entrar na minha avaliação de desempenho? Vai entrar na minha performance? Vai diminuir o meu bônus? Isso são medos que a gente tem. E aí? E se diminuir meu bônus? Eu tô contando com bônus para fazer tal coisa dentro de casa, uma construção, uma reforma, não sei. Então, com quem que eu vou falar? Eu vou falar com esse que perguntou: e aí, beleza? Não dá. Não dá. E eu vou falar com alguém da minha família para eu levar esse meu medo pro meu cônjuge, se esse meu cônjuge também já tá cheio de problemas e eu não posso ser mais um problema para ele? Então, assim, às vezes você não tem com quem falar. Você não tem com quem falar. Então, você buscar algum lugar que para falar verdadeiramente como você tá é muito difícil. E não é só na terapia que você consegue. Aí eu quero falar sobre rede de apoio. Às vezes você consegue falar verdadeiramente como você tá com algumas pessoas. E não quer dizer que você consegue falar tudo para a mesma pessoa. E não a todo momento também. E não a todo momento. Mas você consegue. A gente precisa criar rede de apoio. E às vezes a nossa rede de apoio, ela não é constituída só de amigos. Às vezes as pessoas falam: rede de apoio é amigo e família. Não, calma, respira. Rede de apoio é o seguinte: você aciona uma pessoa da rede de apoio e para aquela situação específica a pessoa não vai te perguntar o porquê, nem como, e ela vai te ajudar. Pode ser um vizinho, pode ser um colega de trabalho, pode ser uma pessoa aqui, outra ali. Então você precisa criar essa rede de apoio. Se hoje existe alguém nos ouvindo que sente que perdeu a própria identidade, o que você gostaria que essa pessoa ouvisse de você? Um conselho, Roberta. Primeiro, assim, se é da Roberta,
eu tô aqui. A primeira coisa que eu falo para as pessoas, eu tô aqui. Se você não sabe para onde ir, se você precisa de ajuda, eu tô aqui. E o que você vai fazer por mim, Roberta? Eu não sei ainda. A gente precisa conversar. E eu sou o seu apoio. Mas eu preciso dizer o seguinte. Você não tá sozinho. Você precisa olhar para o seu entorno. Você precisa buscar ajuda. E pedir ajuda não é fraqueza. Você precisa pedir ajuda para o seu entorno, para a sua rede de apoio. Seja para quem for, mas peça ajuda. Peça ajuda. É isso que eu tenho que dizer. Né? A gente precisa primeiro entender que você está precisando de algo. A hora que você sabe que você está precisando de algo, aí você pede ajuda. Que em algum momento alguém vai estender a mão para você. Então, quando você pergunta para mim, eu posso falar que eu posso estender a mão para o outro, né? A minha forma de estender a mão, eu tenho algumas formas de estender a mão. Então, eu tô aqui sempre, né? Pronta para, pelo menos para uma palavra de consolo. Mas eu sou daquelas que eu busco alternativa. Então, assim, saiba que você não está sozinho nesse mundo. Se você olhar para o lado, você vai sempre encontrar alguém. Então, não fique sozinho. Então, se você está fora da sua pátria, né? A gente que está fora da pátria, a gente sabe disso. Se você está fora da sua pátria, busque ajuda. Primeiro com seu entorno, depois com outros brasileiros. Peça ajuda. Peça ajuda. E tem meu telefone, tá, Rose? Tá. Meu telefone tá aí. Manda uma mensagem, falou, Roberto, tô precisando de ajuda. Eu tenho uma outra pergunta em cima dessa pergunta. Você falou sobre pedir ajuda. Como que a gente sabe se está pedindo ajuda para a pessoa certa? Para não pedir ajuda para a pessoa errada, que vai colocar a gente mais para baixo. Eu diria que isso é um jogo. Mas você precisa perceber. E é assim, eu vou entrar numa zona, num campo minado agora, né? É igual a história de um relacionamento abusivo, né? A gente, quando se depara com um relacionamento abusivo, a gente no começo nunca acha que é abusivo. A gente sempre acha que tá na água morna. A gente fala, puxa, tá bom aqui. Porque aquela pessoa, ela nos faz bem, de alguma forma. Ela nos entrega, né? E aí eu vou falar de alguns convívios que eu já tive, né? Quantas pessoas já não passaram na minha vida e eu achava, puxa, essa pessoa, ela é muito parceira. Ela é muito minha amiga. Nossa, ela é maravilhosa. E aí, de repente, a conta bancária foi porque você empresta dinheiro, porque você faz, porque você cuida dos filhos daquela. Aí de repente você fala, meu Deus, mas eu tô aqui em função do outro, e esse outro, isso é um relacionamento abusivo. Sim. Porque eu tô falando de relacionamento abusivo, não é só de cônjuge, eu tô falando de relacionamento abusivo, às vezes de parceiro de negócio, às vezes de amizade, sabe? Às vezes o seu chefe é o seu abusador. Aí você fala, como assim? Peraí. Né? Então, como saber? É você se questionar. Isso tá mais me fazendo bem ou mal? Sabe aquela figura da justiça que tem na mão uma balança? Sim. Ela é vendada. Vendada por quê? Porque você não sabe quem é o outro. Você não sabe se é seu irmão, não sabe se é sua mãe, seu pai, seu cônjuge, se é seu amigo. É vendado, mas tem a balança. Então, que lado que tá? Do bem ou do mal ali? Da dor ou do prazer? E aí, o que pender mais
Você sabe. E no final das contas é assim. Tá me fazendo mais bem ou mal? A gente sempre sabe a resposta. Só que a gente tem um bichinho lá no fundo que fala: eu não acredito que aquela pessoa que eu amo tanto tá fazendo mal pra mim. Você entende isso? Sim. É difícil, é difícil separar. É difícil separar. Por isso que quando um externo, uma pessoa externa, vem e faz o questionamento em cima da sua dor, porque ele não tá vivendo aquela dor. Eu, quando tô fazendo questionamento, não tá doendo em mim. Então, eu consigo fazer um questionamento em cima da dor. Quando eu faço questionamento, te dói muito. Você fica até com raiva de mim. Muitas vezes dá raiva. Puta, por que a Roberta tá falando isso pra mim? Eu não deveria estar questionando sobre a minha mãe. Ela não deveria estar questionando sobre a minha irmã. Ela é minha irmã caçula. Eu deveria estar cuidando dela. Opa! E você, né? Sabe? Então, é isso. É a balança. Se pender um pouquinho pro lado que não tá te fazendo bem, é não. Lembra a história? É difícil falar não. Sim, é difícil. Não! Roberta, mas é muito difícil falar não pra essa pessoa que eu amo. É, então vamos fazer treino? Não. Não. E ainda, eu ensino a falar não, dizendo, ó, pra mim tá doendo pra caramba o que eu vou falar. Mas hoje é não pra você. E tá doendo mais em mim do que vai doer em você. Mas é não. Mas, Roberta, como que eu vou falar isso pra pessoa? Fala pra pessoa. Fala, ó, tá doendo pra caramba em mim, mas eu vou dizer não pra você hoje. E dói. E às vezes a gente fala, né? A gente fala um não e depois a gente vai chorar. E eu falo, vai chorar lá no banheiro, tomando banho. A outra pessoa não vê que você tá chorando. Mas vai. Vai com força e depois liga pra mim que eu te ajudo a processar a história. Bom, Roberta. Agora a gente vai para umas questões rápidas. Vamos conhecer um pouquinho a Roberta. Bora! Tá? Brasil ou Austrália? O lugar que eu estou, vivendo plenamente. Então, se eu tô aqui, é aqui. Se é lá, é lá. Ok. Café ou chá? Café pra acordar, chá pra relaxar. Praia ou montanha? Praia! Adoro! O mar me faz ficar tranquila, feliz. Adoro o barulho do mar. É muito bom. Escutativa ou tarô? Depende do momento, depende da necessidade. Então, cada um no seu movimento. Intuição ou lógica? Intuição sempre, né, pensando na consequência, sendo muito consciente, mas intuição. Amor próprio ou agradar todo mundo? Amor próprio. Sou eu sempre. Uma palavra que define a lei de graças. Acolhimento. Uma coisa pela qual você é profundamente grata hoje. Hoje, eu sou grata pela vida. Muito bom. Um lugar onde você sente paz. Minha casa, meu lar, meu aconchego. Uma mensagem para os brasileiros que vivem longe de casa. Faça do seu lar o seu coração. Sempre. Então, assim, independente de onde você esteja bem com você. Seja você, seja autêntico. Seja o brasileiro que você é, independente do lugar que você esteja. Então, assim, as suas raízes é o que você tem que viver, né? Não queira mudar porque você mudou de lugar. Seja autêntico, seja a sua essência. Porque você sendo você, você vai ser muito melhor. E com todos as suas qualidades e seus defeitos. Não queira olhar e falar, mas aqui não é tão bom assim. Tá tudo bem. Seus defeitos também te realizam. Tá tudo certo. Seja você. Roberta, onde as pessoas podem acompanhar seu trabalho, conversar com você e agendar uma sessão?
Bom, no Instagram, que é @LadyGraças, Lady Gracas, né? Porque não tenho cedilha. Eu sou uma pessoa que pouco interage com as redes sociais, mas a gente se encontra lá. Pelo telefone, enfim. Sempre faço trocas via WhatsApp com as pessoas. Pode falar com a Rose também, se vocês quiserem. A Rose, minha interlocutora aqui, ó. Vou indicar para a Roberta. É isso aí. E é isso. Roberta, muito obrigada por compartilhar a sua experiência e vir até aqui o One More Rose Podcast. E agora queremos saber de vocês. Qual ciclo emocional você percebe que está pronto para romper? Escreva aqui nos comentários. E se esse episódio fez sentido para você, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa conversa. Muito obrigado por assistir até aqui, por ouvir o One More Rose Podcast e até a próxima. Obrigada, foi muito, muito bom estar aqui com vocês, Rose. Eu agradeço muitíssimo essa troca, essa sua disponibilidade e sempre que precisar falar sobre qualquer assunto, estou à disposição. Muito obrigada, Roberta. Eu vou encerrar por aqui. Obrigada. Um beijo. Beijo. E agora queremos saber de vocês. Qual ciclo emocional você percebe que está pronto para romper? Escreva aqui nos comentários. E se esse episódio fez sentido para você, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa conversa. Até o próximo episódio.